Bom, meus amigos, minhas amigas, meu muito boa noite. Prefeito Luiz Marinho, muito obrigado pela presença. Eu sei que está numa situação atribulada, né? E mesmo assim está aqui presente junto a nós e é uma grande satisfação tê-lo conosco. Quero agradecer, fazer as saudações iniciais, agradecer a presença do nosso conselho, dos convidados, dos nossos amigos. Também, evidentemente, fazer uma saudação especial, querido amigo Jefferson, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, muito obrigado pela presença. Luiz Fernando Teixeira, presidente do São Bernardo Futebol Clube. Cadê o Luiz? Tá lá. Mas agradecer a presença do Luiz Fernando. Professor Marcelo Mauad, uma satisfação muito grande de tê-lo aqui conosco, o diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo. Não sei se você sabe, prefeito Marinho, uma das primeiras coisas que eu comecei a participar na prefeitura foi na Comissão Municipal de Emprego, pelo CIESP de São Bernardo, pelo setor empresarial. E o Marcelo Mauad, então advogado, né, doutor Marcelo Mauad, era o representante do sindicato, né, indicado pelo senhor, né. Foi uma coisa muito boa, Estou muito satisfeito pela presença. Obrigado, professor Mauad. Muito obrigado mesmo. Milton Bigucci, nosso amigo presidente da Associação dos Construtores, muito obrigado pela presença, aqui conosco também. Arthur Nakahara, presidente da União das Associações Limpo Brasileira de São Bernardo, um grande amigo, meu presidente também, né? O Tadatoshi Fujimori, também presidente do Mizuho, muito obrigado pela presença, também meu presidente. Eu estou cheio de presidente-chefe aqui, viu? É uma coisa de doido aqui. José Roberto Vilas Boas, presidente do São Bernardo Beisebol Clube, muito obrigado pela presença. Uma festa muito bonita, feita na semana passada, né, na Câmara Municipal, pelo Dia do Beisebol, um esporte muito importante, agora mais do que nunca, né, prefeito, crescendo com o apoio da Prefeitura de São Bernardo. Até então ela perseverou por conta própria, mas agora mais do que nunca com o apoio da administração dessa Prefeitura. Agradecer a presença da professora Rivana, professora reitora da FEI, vice-reitora da FEI, uma amiga de todas as horas, inclusive nos bons momentos e nos maus momentos também, né, professora Rivana? Muito obrigado pela presença. Professor José Heroíno também, uma presença importante, diretor do Senai Almirante Tamandaré, da qual eu também agradeço muito a presença. E, com certeza, de todos os nossos amigos e amigas aqui na nossa reunião plenária de março, excepcionalmente fazendo agora no dia 4 de abril. Eu quero também agradecer, em especial, ao nosso superintendente regional da Caixa, né, aqui para o ABC, senhor Everaldo Coelho da Silva, muito obrigado pelo apoio, pela presença, e mais do que nunca, né, nós vamos começar a estreitar o nosso relacionamento CIESP com Caixa Econômica Federal. Eu acho que isso é uma situação muito importante. Estive, inclusive, segunda-feira da semana passada, né, na reunião na Fiesp, da qual o presidente Paulo Scaff recebeu o ministro Guido Mantega. Nós tivemos até um evento hoje de manhã, mas, enfim, na casa, né, na Fiesp, né, Claudinho, nós estivemos recebendo o ministro Guido Mantega, e uma das coisas que ele falou, viu, Everaldo, é a questão de que o crédito ela tem que ser mais disponibilizado em um custo menor. Então, mais do que nunca, acho que é um momento oportuno de a gente estar aqui numa relação importante com a Caixa Econômica Federal para nos ajudar a receber esse dinheiro mais barato, né, Everaldo? Vamos ver se a gente consegue fazer esse trabalho. Bom, eu quero fazer rapidamente aqui uns comunicados de sempre, da nossa agenda, do nosso conselho, da nossa diretoria, do CIESP de São Bernardo. Queria destacar, né, nós vamos estar, o CIESP de São Bernardo, eu tenho falado isso desde o ano passado, né? Nós estamos aqui nesse ano de 2012 fazendo 50 anos. Em especial, a data de fundação do CIESP de São Bernardo foi dia 10 de abril, que nós vamos estar comemorando. Na verdade, a comemoração dos 50 anos do CIESP, ela vai acontecer no decorrer do ano inteiro. Nós estamos conversando com os nossos amigos, nossos parceiros, desenvolvendo os projetos e os trabalhos, da qual eu até agradeço imensamente o apoio de todos. Em função disso, nós vamos ter a plenária especial em abril, nós vamos ter também
a 7ª Feira de Negócios, no dia 16 de maio, né? Ela vai estar composta com mais ou menos 14 diretorias regionais, então até num momento muito oportuno, e uma questão muito importante que é assim, nós não estamos fazendo uma rodada de negócios, um evento de negócios, uma feira, que junta só as nossas regionais do ABCD. Então nós vamos ter uma grande oportunidade de fazer efetivamente bons contatos e, né, vamos desenvolver negócios, bons negócios também. Isso vai acontecer em São Bernardo, com o apoio da Prefeitura, com o apoio do secretário Jefferson, né, aqui no pavilhão Vera Cruz. E nós vamos ter em maio, né, uma plenária especial em comemoração ao Dia da Indústria. Um relato, né, também rapidamente aqui para nós, o Cláudio Barberini, junto com uma série de conselheiros nossos, esteve hoje, né, na marcha contra a desindustrialização, um assunto extremamente importante, sensível a nós, né, prefeito? Nós estivemos juntos, né, setor empresarial, industrial, sindicato dos trabalhadores, numa marcha, numa preocupação conjunta pelo emprego, né, e pelo fortalecimento da indústria. O Claudinho esteve coordenando esse trabalho, esteve conosco lá na Assembleia Legislativa. Bem, isto posto, eu queria agora passar a palavra para o nosso superintendente regional, Everaldo Coelho da Silva, para fazer uso da palavra, falar rapidamente para nós, e depois ele vai ficar bastante tempo no coquetel para a gente pedir dinheiro para ele, tá bom? Então, não vamos perder essa oportunidade. Everaldo. Boa noite a todos. Dizer que é uma grande satisfação da Caixa poder ser convidada para participar dessa plenária. Cumprimentar aqui o nosso prefeito Luiz Marinho, o Itoshi, o Mauro Miyaguchi, o Cláudio, também diretor, o Jefferson, nosso secretário de Desenvolvimento, muito atuante na cidade de São Bernardo. Em nome dele, cumprimentar toda essa plateia de pesos pesados do empresariado de São Bernardo. Eu quero dizer que nós estamos atravessando, e para nós é uma grande satisfação nesse momento, estamos atravessando um momento crucial do momento econômico do país, né? Com mais uma etapa do Plano Brasil Maior do governo Dilma, com o lançamento de várias possibilidades de incremento de resultados das empresas. São 15 segmentos que vão ter benefícios, mas fundamentalmente a gente tem que olhar um pouco como é que a coisa está acontecendo no ABC, que é onde nos interessa. E para nós a Caixa está sendo um ano fantástico em termos de resultado. Só na pessoa jurídica, nesse primeiro trimestre, a Caixa investiu na região 465 milhões de reais. Então é um número significativo de investimento nas empresas da região. Nesse período, nós tivemos mais 1.351 empresas que procuraram a Caixa para ter a conta com a gente, ter os seus negócios, porque sabem que esse é o momento em que a Caixa vai ocupar um espaço que foi determinante ao longo do tempo. Porque a Caixa, no seu planejamento estratégico, definiu que ela seria o banco da micro e pequena empresa. Então, em todo um reposicionamento, como o próprio nosso anfitrião, o Itoshi, disse, nós temos toda uma possibilidade de incremento de resultados através de redução de taxas e uma nova colocação para que a gente possa contribuir para que as empresas da região possam se modernizar, ampliar, investir com recursos mais baratos e que possam fazer jus a eles. Só que não é só de crédito habitacional que nós temos. Então, nós estamos aqui, na área habitacional, nós também colocamos 467 milhões de reais nesses 3 meses. Também é um número significativo. O Milton, aqui, nosso presidente da Associação dos Construtores, sabe, a Caixa tem investido fortemente no Minha Casa Minha Vida, mas nos demais programas também. Então, é um número significativo para comemorar. Em termos de PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, só no município de São Bernardo é 1.351 bilhões de reais. Quando a gente fala de PAC, fala de transformação da cidade. E aí o prefeito, nós temos quase todo sábado inaugurado obras, inaugurado empreendimentos. Isso significa investimento no município, investimento para que vocês possam ampliar os seus negócios nessa região. Hoje nós estamos com o ABC quase como um grande canteiro de obras, as grandes vias sendo transformadas, dá um certo trabalho de deslocamento, mas a gente sabe que tudo isso é investido
para que a população possa se beneficiar, principalmente vocês como empresários da região. A Caixa também procura investir fortemente na ampliação da sua rede. Pra vocês terem ideia, nós temos 38 agências aqui no ABC. Nós vamos abrir nos próximos 2, 3 anos mais 42 agências. Então nós vamos mais que dobrar o número de agências bancárias da Caixa na região. Só no município de São Bernardo são mais 11 agências da Caixa que estarão abertas para atender a população. Esse número parece pequeno, e aí nós temos até um concorrente que usa muita marca Presença do banco, e a Caixa tem só no município de São Bernardo mais de 220 pontos de atendimento. Sabiam disso, não? 220 pontos de atendimento, são mais de 660 pontos na região do ABC, e vamos dobrar esse número, porque acreditamos que com os prefeitos que estão aí, os investimentos que são feitos pelo governo federal, estadual e municipal, temos muito ainda a avançar. Para finalizar, e não tomar muito tempo, porque eu sei que vocês não querem ouvir o superintendente, quero ouvir o prefeito, mas eu diria o seguinte: meu nome é Everaldo Coelho, nós estamos na semana da Páscoa. Então, se eu pudesse, vamos sair nos próximos dias com um grande reposicionamento da Caixa. Não posso antecipar para vocês, mas eu queria parafrasear algumas montadoras que falam assim: não compre seu carro amanhã, deixe para segunda. Então, eu diria para vocês: procurem a Caixa a semana que vem. Teremos grandes negócios para fazer com vocês. Tá bom? Aguardem. Obrigado. Bom, obrigado, Everaldo. Como eu disse, né? Quer dizer, tem muita coisa boa, né? Então vamos depois conversar mais e conseguir esses recursos todos. Eu queria passar, antes até de passar a palavra para o nosso representante do Legislativo, né? Além de ser da casa, é que quando é da casa é difícil, né? É o Mauro Miyaguchi, é o Mauro Miyaguchi. Foi nosso diretor principal, né? Hoje é o nosso primeiro vice, mas mais do que nunca ele é o representante nosso, né, no Legislativo, né? De um trabalho importante, de um trabalho forte que foi feito. Perdão, mas antes disso, até falando rapidamente, até estava conversando com o prefeito aqui, nós estávamos numa discussão muito grande, e até é importante esse relato, né, com relação à restrição dos caminhões. Né? Fizemos um conjunto de debates, um conjunto de conversas, fomos falar com o prefeito Mário Reale, presidente do consórcio intermunicipal, fomos falar com o prefeito Luiz Marinho, né? E nesse sentido, nós tivemos, né, uma resolução da reunião dos prefeitos nesta última segunda-feira, suspendendo temporariamente, né, de forma indeterminada, a questão da implementação da restrição dos caminhões, que em tese começaria dia 8 de abril. Né? Então, isso é um assunto importante, relevante, que carece uma discussão maior para nós, né? No sentido de que nós estamos numa região altamente industrializada, nós precisamos discutir, e um dos eixos importantes do nosso planejamento do CIESP de São Bernardo é a discussão do assunto logística, com viés no fluxo de cargas, intermodal, modal. Nós já estamos discutindo com o diretor de São Paulo desse assunto, o prefeito Marinho, e mais do que nunca esse assunto ele é sensível, mais do que nunca nós temos que dar fluidez ao transporte de cargas. É evidente que a mobilidade urbana também ela é um assunto importantíssimo, só que são assuntos que elas são irmãs, mas elas são assuntos diferentes e tem que ter um tratamento diferente, uma atenção diferenciada para cada um desses modais e desses assuntos. Bom, nesse sentido eu quero passar a palavra para as considerações do nosso querido Mauro Miyaguchi, primeiro vice-diretor e vereador de São Bernardo do Campo. Bom, obrigado, Itoshi, diretor titular atual aqui do CIES. Realmente é engraçado, né, Itoshi? Está tão em casa aqui que essa formalidade, às vezes, ela passa despercebida. Então, queria aqui, primeiro, saudar a presença aqui do nosso prefeito Luiz Marinho, saudar a presença aqui do segundo vice, Cláudio Barberini, e do Everaldo Coelho aqui, nosso hoje parceiro da Caixa Econômica Federal. Rapidamente, só queria passar, na realidade, alguns relatos do que tem mudado nos últimos meses e principalmente no último ano em relação à Câmara Municipal, em relação ao CIESP. Isso tudo com apoio do prefeito Luiz Marinho. Logo que eu entrei
lá na Câmara em 2010, nós tivemos já a primeira surpresa, que foi a questão da municipalização do licenciamento ambiental. E ali foi uma discussão interessante, por quê? Porque foi a primeira vez, prefeito, que nós pegamos o projeto de lei antes de ser votado e passamos para todos os associados do CIESP, para que o pessoal pudesse opinar, pudesse debater, para depois sugerir, nós descemos para a Câmara para ser votado. Então, aquele momento foi o primeiro, digamos assim, exemplo que nós tivemos do que seria realmente importante para o nosso setor aqui, para esse elo entre a Câmara Municipal e o CIESP. E em 2010 também, nós começamos a avançar, e uma discussão que nós assumimos aqui, com o apoio do secretário de Assuntos Jurídicos, Marcos Moreira, assim como do secretário de Finanças, né, o Jorge, na questão da discussão em relação a ISS e ICMS. Nós tivemos um grande apoio aqui do prefeito, começamos a debater esse assunto que antes não tinha sido discutido e era um assunto extremamente delicado, que a prefeitura antes não queria discutir, né, mas estamos chegando aí a um bom termo para que não seja prejudicado o setor industrial e o ISS realmente não seja cobrado. Então, isso nós estamos praticamente finalizando essa negociação. Discutimos também, tivemos a oportunidade de discutir a lei do anúncio, ou seja, a lei do anúncio que nós levamos para discussão, seja no comércio, seja na indústria. O ano de 2011 nós debatemos essa questão da lei do anúncio e foi tão, digamos, debatido conosco que nosso pessoal percebeu que não estava no momento de aplicar a lei do anúncio, ou a chamada lei de cidade limpa em São Paulo. E aí, conversando com o prefeito Luiz Marinho, conversando com o secretário Alfredo Bus, um grande companheiro que vem trabalhado em relação a isso, foi decidido que não era o momento, realmente, de implantar a lei do anúncio da forma que estava sendo feito. Ou seja, mais uma ação sensível dessa administração para que não prejudicasse o nosso setor e o setor do comércio. Tivemos também a discussão do plano diretor, ou seja, o plano diretor nunca foi tão discutido, nunca foi tão debatido, nunca tivemos tanta oportunidade para discutir o plano diretor. E agora, nós estamos no anteprojeto, que é a lei de ocupação e uso do solo, que vocês devem ter, insistentemente, nós mandamos várias vezes o projeto para que vocês pudessem opinar e pudessem trazer as informações. Por quê? Porque parece o nome ser algo extremamente técnico, mas é algo que influencia diretamente no nosso dia a dia. Ou seja, depois que for aprovado essa lei, não adianta a gente discutir mais que poderia construir um pouco mais, poderia ter diminuído. Na minha zona onde eu posso construir, antigamente poderia, agora não posso. Ou seja, esse é o momento, ou seja, nas últimas 3, 4 semanas, é o momento da gente discutir essa nova lei. Resumindo, o que eu quero dizer, que nós nunca tivemos tanta oportunidade para exercer o papel realmente democrático, de nós, das indústrias, poderem opinar, podemos sugerir e podemos mudar, sim, um projeto antes dele ser votado. Esse é o meu compromisso e esse é o compromisso que eu fechei já com o prefeito Luiz Marinho. Todo projeto de lei que diz respeito ao setor industrial, ele não vai para votação antes de ter a nossa opinião, a nossa sugestão e a nossa crítica. Por isso eu destaco muito aqui o trabalho que o secretário Alfredo Guzzo, junto aqui com o secretário Jefferson, vem fazendo para que a gente consiga criar esse ambiente democrático para que nós consigamos opinar muito antes do projeto ser aprovado. Porque aquela frase que a gente sempre ouvia antes, né? Ou seja, eu fiquei sabendo só depois que foi aprovado, isso é o que nós não queremos mais para São Bernardo. Já foi-se o tempo, né, em que se aprovava projeto na calada da noite. Acho que esse é o grande ponto que nós crescemos aqui, tendo um representante na Câmara. Então, queria agradecer muito aí ao prefeito Luiz Marinho pela vinda e passar a palavra agora para ele aí poder fazer os comentários dele. Obrigado, gente. Obrigado, Maurinho. Deixa eu te passar uma informação só. O Itoshi acabou não falando e eu acabei também passando despercebido. Queria fazer aqui, na realidade, uma divulgação. Não é? O Itoshi, ele acaba, na semana passada, acabou de ser nomeado também o representante da Fiesp aqui em São Bernardo,
no qual agora acumula o cargo, né, diretor titular do CIESP e presidente do conselho aí do SESI e do SENAI, duas entidades fantásticas aí. Então, uma salva de palmas para o nosso diretor hoje. Obrigado, Maurinho. Na verdade, eu não sei se eu fico muito contente com isso, né? Mas, de qualquer forma, é aquilo. Na verdade, a grande conquista que eu vejo, e o pessoal que está mais a tempo sabe disso, né? Nós temos nosso CIESP de São Bernardo, né? Nós tivemos aí um DEPAR, né? E da qual nós estamos na diretoria titular agora do DEPAR, por nomeação do presidente Paulo Scaff. E semana passada, retrasada, houve a nomeação nossa no Conselho Consultivo das escolas SESI e SENAI de São Bernardo. E a questão, assim, não é mérito do Hitoshi, não, né? É um trabalho que foi desenvolvido lá atrás, de integração das entidades, né? Que é uma coisa importantíssima, e todo o nosso conselho diretor está fazendo parte do Conselho Consultivo do SESI e SENAI. Então, isso é uma grande vitória para todos nós. Mauro Miyaguchi, Claudinho Barberini e todo o nosso conselho. É um desejo nosso, Domingos sabe disso, seu Milton sabe disso, uma série de pessoas que estavam no conselho, né, antigo, sabem disso e sabem das dificuldades que nós tivemos no passado, e agora mais do que nunca é um grande desafio. É importante nós estarmos com o SESI e SENAI junto conosco, né, e aqui saúdo novamente o professor Heroíno. Nós estivemos segunda-feira, né, conversando bastante sobre inovação. Inovação tecnológica é um dos eixos, junto com o eixo de logística, que nós estamos trabalhando, junto com jovens, com a formação de jovens lideranças. São os 3 grandes eixos que nós estamos trabalhando estrategicamente. Quero aqui saudar e agradecer a presença do Walter Moura Júnior também, né, da Cisbec, companheiro nosso. Obrigado pela presença, Valtinho. E o serviço de som anuncia Civic EAE 2113, a lanterna está acesa. Não sei de quem que é o Civic, mas é importante fazer esse anúncio aqui. Bom, isto posto, agora quero novamente agradecer a presença do prefeito Luiz Marinho, e tudo isso nós estamos fazendo exatamente pelo senhor, para trazer, né, e termos a oportunidade de ouvir um pouco, né, do desenvolvimento da cidade, dos desafios, e o quanto nós podemos contribuir, quanto nós não podemos contribuir, quanto nós temos de dificuldade, né, no dia a dia aqui na nossa cidade, e o trabalho que está em curso, que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de estar conversando diretamente com o senhor sobre essas questões todas. Bom, passo a palavra ao prefeito Luiz Marinho para sua palestra. Fique à vontade, prefeito. Boa noite. Queria cumprimentar a todos os amigos e amigas, dar as boas-vindas, cumprimentar o Hitoshi, agradecer de coração o convite, cumprimentar o nosso vereador Mauro Miyaguchi, Everaldo, superintendente da Caixa, grande parceiro, o Cláudio, vice-presidente do CIESP, companheiro de muito tempo. Queria, de fato, de coração, Hitoshi, agradecer o convite para estar aqui com vocês, trocar aí algumas palavras, algumas ideias, avaliações, reflexões do momento da cidade, e aproveitar e falar um pouquinho sobre o momento do Brasil, as preocupações, comentar o Jefferson e o Rai, secretário de Desenvolvimento, secretário de Comunicação da Prefeitura. E quero destacar inicialmente a importância do CIESP na história da indústria brasileira. O CIESP, né, tem aí uma presença forte na história da indústria brasileira. A sede do CIESP em São Paulo, que foi fundada, o CIESP foi fundado em 1928, é isso? E antes mesmo da Fiesp, que surgiu em 1931. Então, o CIESP é mais antigo do que a própria Federação da Indústria. E, desde o início, a CIESP nucleou nomes importantes na indústria brasileira, né? A sua primeira diretoria, que teve aí o Conde Francisco Matarazzo, Roberto Simons, né? Depois, na sequência, Horácio Laffer, José Hermílio de Moraes, esses nomes fortes da indústria brasileira, né? Que foi aí os primeiros dirigentes dessa história brilhante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Em São Bernardo,
nós tivemos o CIES fundado em 1962, em abril, portanto, vamos comemorar aí no próximo dia 10, os 50 anos. Eu perguntava para o nosso vereador se ele já providenciou a sessão solene em comemoração à indústria, a história do Centro da Indústria aqui na nossa cidade. Portanto, desde já, meus parabéns aos 50 anos de história do CIESP São Bernardo do Campo. O CIESP surgiu em São Bernardo diante da necessidade de unir todos os representantes dessa nova classe econômica que surgia aqui na década de 60. Portanto, dar suporte de todo o crescimento, desde então, que representava naquele momento. O CIESP se consolidou como importante representação empresarial do nosso município, participando ativamente para o seu desenvolvimento econômico, social e a história, vocês, especialmente os mais maduros, não é, conhecem muito melhor que nós, que somos mais novos, né, Itoshi? Nós somos mais... Né, Castelo Branco? Hã? Né, Milton? Então, tem um pessoal aí bastante já que está pós-graduado aí nesse processo, né, e nós estamos aí, né, aprendendo ainda, né, Mauro? Bom, antes de abordar o atual momento de preocupação com relação à performance do setor industrial no Brasil e os riscos de desindustrialização, inclusive a manifestação de hoje, eu queria falar um pouco sobre como o pano de fundo de bom momento pelo qual passa a economia brasileira nos últimos 10 anos, especialmente 2 governos Lula e agora o governo Dilma, e há um certo paradoxo, porque a economia brasileira está indo bem em frente ao cenário internacional, dando exemplo, o mundo inteiro olhando para o Brasil, no mesmo tempo que a indústria tem alguma dificuldade. Nós temos que olhar essa dificuldade com muito carinho. A manifestação, portanto, de hoje eu queria cumprimentar pela participação, louvar essa manifestação de uma reflexão importante sobre o parque industrial brasileiro, que nós precisamos, de fato, ter essa preocupação. Então, nesses 10 anos, nós tivemos expansão do emprego, crescimento da massa salarial e do mercado interno, que, aliás, o crescimento da massa e do mercado interno é a grande responsável pelo bom momento da economia brasileira frente ao cenário internacional. A solidez da política fiscal, para ter uma ideia, a dívida do setor público representava 60,4% do PIB em 2002, caiu para 36,5% em 2011. Portanto, uma grande evolução sobre esse aspecto. A inflação, que desacelerou e sob controle, isso é importantíssimo. A tendência de queda da taxa de juros, nós tivemos aí em 2003, 13% da taxa Selic, subiu, tal, e hoje nós temos aí, em termos reais, 2003 era 13%, e hoje 4,3%. E segundo a presidenta, querendo reduzir ainda mais. Então, os juros é um ingrediente importante que nós temos que valorizar. A ampliação do crédito, outro ingrediente importante, de 24,6% do PIB em 2003 para 48,8% em janeiro de 2012. A safra brasileira de grãos, recordes, 97 milhões de toneladas em 2002, 163 milhões em 2011, então uma grande evolução. Exportações recordes também, nós tivemos em 2004 97 bilhões de dólares de exportações, contra 256 bilhões de dólares em 2011, e, portanto, um superávit comercial de 30 bilhões de dólares em 2011. Reservas internacionais também, nós elevamos as nossas reservas frágeis de 2002, lembra? Na nossa reserva 17 bilhões e um grande endividamento externo e, portanto, aumento da nossa reserva internacional de 17 bilhões em 2002 para 352 bilhões em 2011. Está certo que está muito longe da China, não é? Mas temos hoje uma reserva considerável. Incremento da taxa de investimento,
também medida pela formação bruta de capital fixo versus PIB, de 16,4 em 2002 para 20,4 em 2011. É bom que amplie mais esse investimento, essa taxa de investimento, mas melhorou significativamente nesses 10 anos. Diminuição da desigualdade social no Brasil, segundo o índice de Gini, que mede, né, a desigualdade social, nós saímos de 0,6 em 2001 para 0,52 em janeiro de 2012. Parece pouco, mas é uma grande evolução no processo de diminuição da desigualdade social no Brasil. Aumentou a participação das classes médias no total dos domicílios brasileiros. As classes juntas representavam 49% do total dos domicílios em 98, subiu para 80% em 2011, segundo pesquisa do IPC Marketing. Eu resolvi recordar esses dados que todos os senhores conhecem, para lembrar que é o seguinte, olha, né, nós estamos no momento de preocupação com a indústria, mas nós não podemos esquecer desses resultados que nós produzimos nesses 10 anos. Eu digo nós porque não é simplesmente obra do presidente Lula, da presidenta Dilma, do ministro Palocci, do ministro Guido Mantega, não é, do governo, mas especialmente participação de cada brasileiro e brasileira. E o setor empresarial tem uma grande responsabilidade nesse processo. Então, eu resolvi destacar, lembrar, chamar a atenção, porque senão a gente chega na frente do espelho, começa a se bater, né? Está tudo errado, e de fato não está tudo errado. Né? As coisas estão bem, né? E temos um problema que precisamos olhar e diagnosticar bem e resolver. Bom, eu acompanho, sinceramente, as preocupações do setor industrial nesse momento. Inclusive, falava com o Itoshi em relação à restrição de caminhões aqui. Uma das questões que eu busquei debater no consórcio de prefeitos e chamava atenção, nós temos uma região altamente industrializada, né? Não pretendemos deixar de ser. Portanto, tudo que afeta a indústria, nós temos que debruçar com carinho absoluto, não é? E olhar, diagnosticar e buscar encontrar resposta para esses problemas. Então, tenham em mim um parceiro da indústria para ajudar a buscar, encontrar a solução. Nós podemos não ter a solução, mas jamais deveremos deixar de ir em busca de. Não é? Então, conte, viu, Itoshi? Sempre que precisar dialogar com a gente, estamos aí. Né? Há uma redução do mercado mundial. Né? Todo mundo olha qual o tamanho do mercado, a crise, né, americana, asiática, a crise europeia, especialmente americana e europeia, levou a um processo de uma redução do tamanho do mercado global. Agora, é preciso olharmos para a economia global e discutirmos a necessidade de, como fizemos no Brasil e outros países também estão fazendo, provocar a diminuição da desigualdade para muitos homens e mulheres, milhões no mundo, que não têm condições ao consumo, não têm direito ao consumo, passar a ter. Que essa é a única forma de voltarmos a provocar um crescimento do mercado global. E se o mercado global cresce, cresce a oportunidade para todo mundo, cresce também para a indústria brasileira, e nós temos sempre que, nos fóruns internacionais, buscar debater esse assunto, buscar influenciar, né, nesse processo. Concorrência predatória. A gente observa e sabe que tem muitas vezes, e a gente tem que, e as entidades, né, Itoshi, Fiesp tem pautado, tem batalhado, e junto com o governo, para encontrar a forma de cercar essa concorrência predatória. Guerra fiscal interna, que muitas vezes favorece as exportações, não é? A disputa via os custos portuários, que nós precisamos baratear o preço dos nossos
preços portuários, nossos preços de logística. Nossa logística vem melhorando, mas tem um espaço imenso para melhorar e precisamos batalhar em torno disso. As políticas monetárias dos países ricos, inundando de liquidez os países emergentes, esse é um outro aspecto que a própria presidenta debateu recentemente nos fóruns internacionais. A valorização do câmbio e o déficit comercial são temas que nos preocupam. Temos a ciência de que os atuais números do setor industrial expressam essas dificuldades. Exportações brasileiras de manufaturados nos últimos 12 meses, até janeiro de 2012, de 93 bilhões de dólares, frente a importações de manufaturados da ordem de 187 bilhões. Ou seja, aqui tem uma fotografia muito preocupante, e que esta é a razão, né, de ter tido a manifestação no dia de hoje, a provocação para que a presidenta Dilma olhe com carinho esse processo, que o ministro Guido olhe com carinho esse processo, que o ministro Pimentel a mesma coisa, que os governadores olhem, que não é uma tarefa, uma demanda somente do governo federal. Eu vejo muito poucos governadores falarem desses temas, do tema da indústria, do tema, a preocupação com esse momento da indústria. E nós temos que cobrar também dos governadores, eles também têm que olhar, muitas vezes, criar condições de melhorar a competitividade da nossa indústria do nosso Estado. Hoje mesmo recebia uma empresa importante da nossa cidade reclamando uma ICMS diferenciado para o mesmo produto em vários estados brasileiros em relação ao estado de São Paulo. E se o estado de São Paulo não quiser ir perdendo competitividade em vários segmentos, é preciso acompanhar a evolução nacional e é preciso acompanhar, é preciso liderar o processo muitas vezes, não simplesmente acompanhar. E eu sinto que o estado de São Paulo, muitas vezes a gente fica atrás desse debate, e aí é preciso a gente pautar isso também com o governo do estado. Queda na participação da indústria no PIB, isso é uma preocupação. Isso, de alguma maneira, pode ser normal, uma certa queda, a partir que outros setores vão se desenvolvendo e vão crescendo, mas não no patamar que nós estamos tendo. Nós temos aí uma queda, muito grande de nível de participação, de 23% em 85% para 15% agora em 2011, então é um motivo aí de muita preocupação. Sabemos que essa é a preocupação que motivou os movimentos hoje, promovido pela Fiesp-Ciesp, centrais sindicais, sindicatos, associações empresariais, que chamou aí o grito de alerta em defesa da produção e do emprego, e que a gente tem que aproveitar e dar vazão a esse debate, dar foco para esse debate, para a gente encontrar a solução. Evidente que a gente acompanha o governo federal adotando medidas importantes para a preservação da indústria dos empregos, é o caso do Plano Brasil Maior, Minha Casa Minha Vida, o PAC de Investimento em Infraestrutura, no portos, ferrovias, aeroportos, geração de petróleo, energia e gás, depois eu vou falar um pouco sobre isso, a medida provisória do setor automotivo, e além dessas medidas, foram efetuadas aí desonerações fiscais insuficientes, mas importantes, da ordem de 78 bilhões de 2008 até março de 2012, dados da Receita Federal, 35 bilhões somente em 2012, até março desse ano. Mas, de fato, é necessário um novo apoio do governo brasileiro ao setor industrial. Um novo pacote anunciado de 7 bilhões e 200, de exoneração da folha de pagamento, para 15 setores, anunciado aí dia 4, agora dia 4 de abril, no dia de hoje. Ontem, na verdade. O novo aporte de até 45 bilhões ao BNDES, um aporte importante que ajuda na discussão do crédito necessário. Entre outros itens, a produção de ônibus e caminhões, que terá os juros reduzidos de 10% para 7,7%, e o prazo total estendido de até 96 meses, de 96 meses para até 120 meses. A participação
do BNDES, podendo chegar até 100% do financiamento. Então, são medidas que seguramente podem ajudar alguns setores. Total de 60 bilhões anunciados essa semana, entre recursos ao BNDES, desoneração adicionais e preferência nas compras públicas. Bom, esse é um pouquinho do cenário que eu queria, né, fazer, um contraponto do bom momento da economia, porém, essas preocupações com o segmento industrial que nós temos que continuar debatendo, conte comigo para isso. Falar de algumas ações agora do nosso governo, buscando criar sintonia com isso que nós estamos falando. Nós temos necessidade de investimento em infraestrutura, o próprio Itoshi falava, Marinho, para nós aqui o que interessa mesmo é como que o município se preocupa com a infraestrutura do município. Como criar melhor condição, melhor ambientação, melhor ambiente para novos investimentos, para os investimentos, para a progressão dos negócios, assim sucessivamente. Evidente que é preciso, quando fala de cidade, não há como falar de investimento em infraestrutura sem falar de investimento em infraestrutura social, de inclusão social, diminuição da desigualdade e vice-versa. Para pensar uma cidade, é preciso pensar em todos os seus detalhes. Não há como pensar um detalhe sem pensar outro. Não há como falar de gestão ambiental ou de habitação sem falar de gestão ambiental, de falar de saúde sem falar de educação, falar de saúde sem falar de esporte, cultura e lazer, e assim sucessivamente. Evidentemente que eu não vou detalhar aqui, porque senão ficaríamos até amanhã aqui, seguramente os senhores não teriam paciência para isso, e talvez eu nem vós, né? Então, é melhor não querer, né? Então, mas nós, no transporte, nós pensamos várias obras, projetos que venham melhorar o ambiente da cidade. Desde obra em transporte de passageiro, não é o caso do debate feito desde as eleições de 2008, para conquistar uma obra importante para a nossa cidade e região, que para mim, é estruturante essa obra que eu estou me referindo, que é a necessidade de tirar da fronteira da cidade de São Paulo a chamada Companhia do Transporte Metropolitano, né, ou seja, a Companhia do Metrô. Ela precisa romper, né, o território da cidade, de fato, se tornar uma companhia metropolitana. Portanto, a necessidade de integração da nossa região, da nossa cidade com o metrô. E esse compromisso hoje existe a partir de provocação de parte a parte, o governador dizendo para mim, olha, eu posso fazer a obra, mas não tenho dinheiro para fazer o projeto. A cidade vai e fala, o projeto está aqui então. Aí eu posso fazer, mas preciso de ajuda do governo federal. O governo federal vai botar 1,7 bilhão nesta obra, então não tem mais desculpa para o governo do estado não fazer. Essa obra, a ideia é sair da estação tomando ATI pelas divisas, São Paulo, São Caetano, São Bernardo, São Caetano, Santo André, adentrando São Bernardo, vindo ali pela Lauro Gomes, em cima do rio, passando ali pelo Paço Municipal, Faria Lima, transpõe Anchieta, Café Filho, terminando ali na Estrada Alvarenga. Sempre aérea. Essa era uma obra que estava no projeto do Estado para, a partir de 2025. Com essa intervenção nossa, a previsão era já para ter sido anunciada pelo governador e pela presidenta, espero que seja feito no decorrer desse mês, para terminar em 2016, chegar até a estação final. Isso nós vamos integrar com mais 11 corredores de ônibus. Corredores de ônibus para poder fazer integração de sistema de transporte na cidade, para melhorar, dar agilidade no transporte da cidade, transporte público, e com essa integração com o metrô, né, pressupõe a ideia de muita gente
preferir ir de transporte público do que ir de carro para São Paulo ou para alguns lugares da cidade, né? Isso criaria condições de tirar da Faria Lima todas as linhas municipais que hoje passam de um lado para o outro na Faria Lima. Então, praticamente todas as linhas municipais da cidade, ela passa pela Faria Lima, provocando um grande trânsito. Nós aumentamos a frota de ônibus de 340 para 380 ônibus, do qual 207 novos ônibus nesses 3 anos de governo. Mas não é o caso nem de botar mais ônibus, porque eles não andam, então não adianta botar mais ônibus para não andar. O que nós precisamos é reestruturar esse processo para melhorar a qualidade do transporte. E com corredores de ônibus você consegue dar agilidade nesse processo. Obras viárias. Nós estamos, vocês sabem, para concluir, em fase de conclusão, ali a Laios. Vamos liberar, agora em maio, começo de maio, os 2 viadutos, né, que passa por cima da Laios, e no final de maio, liberar, né, inaugurar a Laios em si. Então, ali vai ser uma obra cara, de grande impacto, vai melhorar muito. Estamos projetando a duplicação da José Aldorize e Samuel Eisenberg. A José Aldorize, um pedaço em obra, numa venda diária que nós fizemos com a Scania, uma transação com a Scania, e esse recurso da venda da área para a Scania, nós investimos nesta obra, duplicando da Anchieta até a Robert Kennedy, mais um projeto que vai dar sequência nessa obra, inclusive com viaduto para transpor a Robert Kennedy e um viaduto para transpor a Castelo Branco, emendando o José Aldorize na Samuel Eisenberg, terminando depois da Imigrantes. Então, ali vai ser uma obra importante também. A duplicação da Estrada Alvarenga, onde não é duplicada, partindo da Praça Giovanni Breda, portanto, emendando com a Robert Kennedy, até, não sei se todos conhecem, mas até o Cerro Azul, o bairro Cerro Azul, ali na IMEB Arlindo Miguel, não sei quem conhece onde eu estou me referindo exatamente, e a partir dali fazer asfalto que não tem até a divisa com Diadema. Do outro lado, a Robert Kennedy termina na Piraporinha. Nós estamos já com obra, quem passar pela Piraporinha já dá para enxergar a obra no Ribeirão dos Couros, que desce depois da Piraporinha. Estamos fazendo esse primeiro trecho até a Rua São Paulo, mas já em licitação não, acho que eu já dei ordem de serviço para essa obra, não dei? Você lembra, Mauro? Do segundo trecho da Robert Kennedy, chegando, né, conectando lá com o corredor ABD, atrás do hipermercado Extra, e conectando com a Laios e com a Anchieta. Então, vai ser uma grande alternativa dos grandes gargalos que tem de trânsito ali no quilômetro 18, na Piraporinha e assim sucessivamente. O outro projeto viário que nós estamos demandando num financiamento junto ao BID, está indo bem, espero que a gente aprove isso até o final desse ano, para o ano que vem pensar em obra. É um complexo, né, que vai dar sequência a Lauro Gomes, ali ela termina hoje em frente à Engenharia Mauá, ela vai dar sequência até a divisa com São Paulo, e um complexo de viadutos ali, uma ponte, inclusive, transpondo Anchieta, e fazendo um binário Taboão, Avenida Taboão, com a divisa com Olivier, divisa de São Paulo, debaixo dos prédios ali, e um viaduto resolvendo aquele grande caos que dá ali na saída da Anchieta para ir para São Caetano, Engenharia Mauá, Metodista, Uniban, aquela confusão toda ali, né? Agora, eu devo falar, pô, mas o Marinho está 3 anos aí, não fez isso ainda? É que isso, eu cheguei e não existia projeto, então é uma ideia que eu trouxe, transformar em projeto, captar o recurso, nós estamos nesse momento captando o recurso. Capta o recurso, licitar, aí é tempo de obra, né? Mas até chegar para iniciar a obra é um calvário mais ou menos, né, Everaldo? O Everaldo é um parceiro nosso nesse sentido. Em transporte ainda, nós estamos com um grande projeto, trabalhando, eu não posso falar muito exatamente do local, mas o tema já é público, nós estamos trabalhando para termos em São Bernardo um grande aeroporto.
Muita gente nem leva a sério, mas nós estamos trabalhando para valer esse projeto. Porque acredito que a economia brasileira, nós temos obrigação de ter um novo grande aeroporto na região metropolitana. Evidentemente que muitas cidades desejam, mas eu acredito sinceramente que São Bernardo é a cidade que melhor tem condições de oferecer uma área, né, com integração de sistema. Que nós temos o rodoanel e as duas rodovias, o ferroanel que vai passar por perto do aeroporto, que nós estamos pretendendo fazer, o aeroporto inicialmente para carga e para aviação executiva, porque no momento não teria chance de discutir aeroporto comercial. Mas eu não dou 15 anos para o governo brasileiro, independente de quem esteja governando, dizer, olha, esse aeroporto precisa transformar no aeroporto comercial. Então, nós temos a felicidade de estar muito próximo do Porto de Santos, entre Porto e capital, né? Então, temos aí, acho que, um diferencial competitivo em relação a esse tema. Obras de saneamento e combate às enchentes. Nós temos hoje, neste momento, ou obra que já realizamos, obra que estamos realizando e obra que estamos licitando. Ontem mesmo eu discutia a do centro ali, que estava enroscada, e tive que puxar a orelha de muita gente para poder andar mais um pouco. 891 milhões somente para drenagem e combate à enchente. Uma obra que nós vamos fazer no centro da cidade, que dará sequência à obra do João Firmino. Quem não sei se alguém acompanha a obra do João Firmino. Ali nós estamos fazendo drenagem, eu não sei se vocês sabem, mas paralela a João Firmino tinham 2 prédios que davam enchente nos prédios. Quando chovia, a enchente vinha até a metade da janela do primeiro andar, porque me fizeram um prédio num vale e não tem drenagem na João Firmino para captar a água. Então, é uma verdadeira barragem, né? Então, essa drenagem, a última chuva já não deu enchente lá no prédio, pelo que nós já fizemos. Mas estamos fazendo uma grande drenagem ali, que quanto mais desce, mais tem que ir crescendo o tamanho da galeria. Uma galeria pela Jurubatuba, passando próximo do Paço ali, porque o Paço está em cima de uma galeria, encontro de água, encontro de rios, com um piscinão no estacionamento do Shopping Metrópole, que vai resolver aquela imagem de todo ano. Todo ano tem uma imagem em torno do Paço, não é? Todo ano tem a fotografia de enchente, o Paço ilhado. Essa obra vai resolver isso. Vai restar ainda no centro um problema ali no cruzamento da Prestes Maia com a Marechal Deodoro. Ali no futuro nós vamos ter que captar recurso para fazer uma nova galeria pela Santa Filomena, né, e resolver ali também. Mais ordem de 32 milhões para fazer uma obra aqui atrás, nesse córrego aqui, né, porque aqui esse córrego está comendo a rua. Na verdade, a rigor, esse prédio não podia existir, né? Hoje, não se aprovaria um prédio como esse aqui. O restaurante São Judas, seguramente, se fosse fazer hoje, não seria realizado, né? Porque está em cima da barranca do rio, mas no passado tudo podia, né? Agora nós estamos sofrendo as consequências do que nós fizemos no passado, né? Não estou condenando ninguém, era a realidade do passado, né? E agora nós temos que gastar muito recurso para resolver esses problemas. Mais 35 milhões no córrego Pindorama, que deságua no Ribeirão dos Couros, que está em obra. Mais 147 milhões na bacia do Ruge Ramos, para resolver Vivaldi, Orlandina. Vivaldi ameaçou chover, o pessoal já está abandonando a casa, porque é seguro que vai dar enchente. É ficar abaixo do nível do rio, então não tem como não dar. Então ali precisa de grande obra. Entre outras. E ninguém vê, né? Não é verdade? Tem gente que não gosta de fazer obra de drenagem porque não dá nem para homenagear a mãe morta, né? Não dá nem para botar uma plaquinha, porque está embaixo da terra. E tem gente que gosta de homenagem, né? Uma plaquinha assim. Viaduto, coisa para cima, tem gente que adora, né?
estamos terminando aquele viaduto ali, construído, do quilômetro 22, construído em 1975, aquela armação do viaduto ali. Absurdo, né? Quem fez aquilo ali? Paulo Salim Maluf, fez aquela estrutura e deixou. Nenhum prefeito terminou, e lá ficou desde 1975. Nós estamos terminando agora, vai ajudar bem ali. Era para desvoador? Gestão ambiental. O Mauro já falou e valorizou aqui a municipalização do licenciamento ambiental. Parece pouco, mas isso aqui é muito importante para os novos projetos da indústria e tudo mais. Usina de lixo, a usina de geração de energia a partir do lixo. O resíduo sólido hoje é um problema no Brasil. E eu sinceramente nunca me conformei com a lógica de pagar para depositar lixo. Nós temos que encontrar uma solução. Não é possível que nós não temos tecnologia existente no mundo que dê conta disso. E fomos atrás. E estamos com uma PPP em curso para construir uma energia no antigo lixão do Alvarenga, fazendo a recuperação do lixão, parte montando a usina e parte transformando em parque, para produzir energia a partir do lixo. A Petrobras está discutindo conosco, hoje estive com a Eletropaulo discutindo esse assunto também, está indo bem, tem segurança que nós vamos conseguir ter a primeira experiência exitosa, trazendo equilíbrio econômico, para que outras possam seguir o exemplo e fazer, e sem essa coisa de, mas ela polui, não polui. Na década de 90, a indústria de incineração era muito poluidora, mas da década de 90 para cá, muito se evoluiu, e hoje é possível garantir que é muito melhor ter uma usina que produz energia, incinerando lixo, a partir do processo da coleta seletiva e da reciclagem, porque você tem que reciclar o que tem valor econômico para ser utilizado como matéria-prima, e o restante incinerar e produzir energia, do que você depositar num lixão, como acontece hoje. Na educação, nós estamos gerando, até o final do ano, durante o meu mandato, 17.628 vagas, para suprir uma deficiência grave que eu encontrei em 2009. Qual seja, nós, em 2009, encontramos uma cidade que tinha salas de rodízio. Nós tínhamos 13 escolas na cidade com salas de rodízio, ou seja, escola que tinha lá 500 matrículas, crianças matriculadas, mas só tinha 400 vagas existentes. Então, algumas turminhas já chegavam de manhã no horário do lazer, né? E aí ia rodando para que todos passassem, né? Então, é um absurdo para uma cidade como a nossa. Em 4 anos, nós vamos resolver totalmente isso. Com as que nós vamos entregar até o final do ano, a partir do ano que vem, não terá mais nenhuma sala de rodízio em nossa cidade. E uma das entregas será agora dia 14 de abril, às 10 horas, ali no antigo Clube Volkswagen. Nós vamos entregar o Céu Regina Rocco Casa, homenagear a mãe da dona Marisa Letícia. O presidente Lula provavelmente vai estar. Falei para ele, presidente, aproveita e dá uma palhinha. Ele falou assim, só se for no máximo 3 minutos, recomendação médica. Falei, está fechado. Ali nós vamos entregar mais de 5.000 vagas ali, somente no antigo Clube Volkswagen. Ficou lindo. Quem for lá vai ver que espetáculo de projeto. Hospital de Clínicas, 293 leitos, nós estamos construindo ali na Estrada Alvarenga. Entre esses leitos, uma parte dele destinado a tratamento de álcool e drogas, que é uma preocupação no Brasil inteiro, e nós aqui estamos trabalhando para cuidar disso. 6 UPAs entregues, mais 3 a serem entregues até o final do ano. 9 UBSs reformadas, ampliadas, praticamente 9 entregues, concluindo 15 até o final do ano e 13 o ano que vem, todas UBSs zeradas. Já entregamos, o Milton Bigucci até falava comigo, daqui a pouco você vai fazer mais casa que eu. Nós entregamos sábado 356 apartamentos, somando
2.024 unidades habitacionais nesses 3 anos de governo. Em 3 anos de governo, eu fiz mais do que 4, 5 mandatos anteriores na cidade em habitação. Eu não sei o que esses caras faziam aqui na cidade, com nossos recursos. E vamos entregar, até o final do ano, mais de 1.000 unidades, e completando o ano que vem, 5.200 unidades, e contratadas para ser complementada até 2014, 7.000 novas unidades. Né? Somando, né? Não é 5 mais 7, tá? É somando, chegando lá em 2014, 7.000 unidades. Sem contar as urbanizações. Hoje eu fui fazer uma vistoria, Mauro, no Parque São Bernardo, olhei lá de cima, chegou a me arrepiar, porque aquela favela horrorosa, desmontando, no lugar que tinha barraco, nascendo prédios, lugar que a casa dá para consolidar, consolidando, a escola que vai ser construída, o espaço do esporte, do lazer construído. Então, árvores, espaço para plantar árvore, ser arborizado, e assim sucessivamente. Um negócio, de fato, ali, a gente fala, bom, nós aqui dá para enxergar a transformação que nós estamos fazendo na cidade. É evidente que transformação não se dá somente por obras, é preciso pensar também, discutir comportamento, né, que eu tenho buscado debater bastante, e eu peço a ajuda de vocês nesse processo. Portanto, aqui gerando, não é, especialmente para a indústria da construção civil. Estamos trabalhando e provocando o segmento da indústria moveleira. Não sei se tem alguém da indústria moveleira aqui, seguramente deve ter, mas provocando a indústria moveleira para discutir a sua revitalização da indústria local, né, estimulando as feiras de móveis, não somente das lojas, mas dos produtores. Na área de segurança, nós elevamos o nosso efetivo de 432 efetivo que eu assumi em 2009 para 1.000 o efetivo. Evidentemente que eu não estou aqui querendo chamar para o meu colo a responsabilidade da segurança pública, isso é muito claro na Constituição, a responsabilidade é do governo do Estado, isso é para complementar a ineficiência da polícia que não consegue garantir segurança pública, e descentralizando as inspetorias nesse sentido, para melhorar. Né, estamos licitando um processo, um sistema de vídeo monitoramento na cidade, para ajudar tanto a polícia, como a guarda, como o judiciário. No esporte, melhorando os equipamentos de esporte, reforma 1º de maio, novo estádio de atletismo, que nós vamos entregar agora em junho, centro de canoagem, nós vamos construir no Estoril, centro de treinamento handebol, num pedaço ali do antigo clube Volkswagen, o estádio do Lavínia, Riacho Grande, que nós vamos também, Baetão, que botamos grama sintética, mas o mais importante que isso é o programa de formação de jovens, junto ao esporte. Nós temos hoje mais de 22.000 crianças e adolescentes nas escolinhas de esporte da cidade. 6.000 no futebol, em parceria com o São Bernardo Futebol Clube, e nas demais modalidades, completando 22.000 crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, de comunidade vulnerável. Depoimento das mães aqui é impressionante. A mãe que fala assim, o meu menino vivia brigando com a irmã, não tinha uma disciplina em casa de jeito nenhum, muito mal na escola. O depoimento agora depois que ele integrou a escolinha, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, seja de tênis, seja de natação, ele melhorou a sua concentração, ele deixou de ficar brigando com a irmã, passou a colaborar com as tarefas domésticas, que não faz mal para ninguém, tá certo? E melhorou na escola, o desempenho da escola. Então, o depoimento da professora também é esse. Então, é um negócio muito bom, que, inclusive, as indústrias podem, inclusive, colaborar com parcerias nesse sentido. Então, construindo um grande processo de inclusão social. Estamos planejando, porque não dá para fazer tudo de uma vez, evidentemente, você vai ver alguns teatros muito feios, como é o caso do teatro ali da Elis Regina, não é? Mas já reformamos o teatro do Rugi Ramos, Lauro Gomes, o teatro do Baeta,
A Chácara Silvestre, que nós transformamos em parque, o governo anterior queria desmontar, lembra, Itoshi? A briga que fizemos para não derrubar as árvores e tal, e preservar. Quem não conhece, vá conhecer, coisa linda. Não é? Assim como a reforma das praças que nós estamos fazendo na cidade, o novo conceito de praça. O Museu do Trabalho e do Trabalhador, que nós vamos construir ali, no antigo Mercadão Municipal. Vamos dar ordem de serviço, provavelmente, no dia 13, né, com a ministra Ana de Holanda. As feiras noturnas para estimular aí os novos negócios, né, a Feira de Móveis de Urubatuba, Rotas dos Sabores e assim por diante. A reforma e abertura da Cidade da Criança, que estava fechada há muito tempo. Vamos ali, está passando ali a ordem do quê? De mais de 10 mil pessoas por cada final de semana na Cidade das Crianças. Reforma do Parque Estoril, que aliás é lindo o parque, não sei quem conhece, né? Inclusive um mini zoológico lá com aves, com animais da nossa mata. Reforma da Prainha, implantação da Cidade da TV ali anexo à Cidade das Crianças. Não sei se vocês sabem, mas toda a memória da TV brasileira está em uma cidade, em São Bernardo do Campo, na Cidade das Crianças. Então, quem quiser conhecer, ver o primeiro beijo da TV e assim sucessivamente, vá visitar ali a Cidade da TV. Sinalização turística, modernização e investimento no setor hoteleiro, que nós estamos trabalhando. A nossa rede hoteleira é insuficiente, nós sabemos disso. Estamos trabalhando aí para, dentro dos novos projetos, trazer novos hotéis. Apoio à discussão aí para a geração de empregabilidade, através da Central Trabalho e Renda e Apoio à Economia Solidária. E a estratégia para a política industrial. Qual a estratégia? O que eu recomendei ao Jefferson em 2009? Não vamos sair correndo, igual muitas cidades fazem, para atrair novas empresas. Nós precisamos dar atenção ao atual parque industrial. Então, como manter o parque produtivo instalado? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, aí vamos atrás das novas oportunidades, né? Porque não adianta você atirar em tudo quanto é coisa. Tem que escolher um foco e trabalhar. Portanto, estimular as empresas, inclusive as empresas já instaladas, a diversificar sua produção. Está certo, Toshi? Tendo em vista os novos mercados de expansão, as oportunidades do investimento em petróleo e gás, e as oportunidades da indústria da defesa. Esse é o nosso foco, para estimular, inclusive, o atual parque industrial. Inclusive, falava com o Itoshi, ele falava, mas não é fácil essa coisa do petróleo e gás, nós temos que estimular, mas não é fácil, e de fato não é. Nós temos, quando a gente vai discutir esse assunto, a gente olha para a Petrobras. Petrobras é aquele monstro gigante, não é, que a gente tem dificuldade de acessar. Então, nós vamos ter que desdobrar a cadeia produtiva do petróleo e gás para compreendê-la melhor. Muitas vezes, o nosso foco não deve ser olhar para a Petrobras, mas qual elo da cadeia produtiva que fornece para a Petrobras que, eventualmente, nós devemos incorporar e fazer parte. Né? Qual o nosso potencial de cada indústria, de cada segmento, para mirar, né, corretamente as nossas oportunidades. E aí vamos fazer os debates, estamos à disposição para organizar, como trouxemos aqui a Graça, que agora virou presidenta da Petrobras, né, os dirigentes da Petrobras, e agora, eu falava para o Jefferson, agora vamos deixar de trazer os dirigentes da Petrobras. Vamos trazer grandes empresas que fornecem para a Petrobras. Porque, de repente, a nossa oportunidade está aqui, e não diretamente discutindo com a Petrobras, porque lá a gente vai ficar não conseguindo alcançar essa oportunidade. Né? Então, essa é uma discussão que eu queria propor a vocês. Incentivar a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento de forma a fortalecer a musculatura de conhecimento e competitividade das indústrias, das empresas da região. Diálogo permanente, constante com as demandas de cada empresa. Portanto, a Secretaria, se não tiver de portas abertas para vocês, me avisa, né, Jefferson? Mas o Jefferson e o Ronaldo, né, está ali atrás também,
tem, pelo menos, trabalhado e buscado, me trazido várias sugestões. Nasce daí, a partir lá do programa de governo, evidentemente, mas a Sala do Empreendedor, não é, que nós constituímos, tá certo, Mauro? Com grande sucesso, que está indo bem, né, dialogar de forma permanente para pensar a política industrial. Criamos o GT Automotivo, criamos o GT Ferramentaria, o GT Ferramentaria que já resultou na medida provisória 563, ter lá já nossa influência nessa medida provisória, que depois precisa, né, ser publicizada aí essa medida provisória, especialmente no artigo 3.1, parágrafo 2º, a linha V. O GT Moveleiro, ações conjuntas com o CIESP, fizemos várias atividades, né, seminário de defesa, aplicamos aí o questionário da Boeing, buscando descobrir potenciais fornecedores, né? Fizemos as atividades para atrair para novos setores, discutindo a indústria de defesa e segurança, e petróleo e gás. Esses setores podem ser complementares aos segmentos metal mecânico e químico de nossa cidade e da região, porque quando discutimos esses dois assuntos, nós discutimos especificamente a cidade. Nós temos que dar um foco maior, uma maior abrangência para a região, porque a região sendo forte, nós vamos ser forte. E nós temos a responsabilidade de liderar esse processo, porque nós somos a principal cidade e a principal presença da indústria na cidade. Então, aumentar a utilização da capacidade produtiva instalada, aproveitar a expertise empresarial existente e a mão de obra qualificada que nós temos. O Brasil hoje ocupa a 11ª posição de mercado mundial em gasto de defesa, na indústria de defesa. É o 11º país que mais gasta com a indústria de defesa. E, de acordo com o BNDES, o projeto na área de defesa de 2011 a 2020 será da ordem de 60 bilhões de reais. Cerca de 50% dos recursos da FINEP são exatamente para apoiar projetos da indústria de defesa. Então, os outros diversifica, mas concentra aqui um grande projeto. Então, a indústria de defesa será, de fato, um segmento que nós devemos olhar com muito carinho. O crescimento dos gastos do governo Lula para cá cresceu, de 2003, de 1 bilhão para 7 bilhões e 200 em 2010. E a medida provisória 544, que vem fomentar a produção de materiais de defesa, estimular as compras governamentais, incentivo de tributos, assim sucessivamente. Impactando aqui, segundo os estudos de projeção, 23 mil empregos diretos e 90 mil empregos indiretos, para as indústrias de equipamentos militares, impacto em telecomunicações, e aí vai. Produtos de alto valor agregado, alto valor de conteúdo tecnológico, valor agregado, tecnologia com aplicações duais. Você está pesquisando um produto militar, mas serve para a indústria civil, serve para, tá certo, militar e civil, então ajuda no processo de descobrimento e desenvolvimento. Não é? Dizem que a Coca-Cola foi descoberta, né? Não estava pesquisando exatamente para produzir um refrigerante, não é isso? Profissionais qualificados, elevados volumes de capital, intenso diálogo com os centros de pesquisa e desenvolvimento e universidades, tá certo? Professora da FEI, né, sabe que a FEI é uma das que tem expertise nesse debate aqui. A estratégia nacional, estabelecida no decreto 6.703, que busca autonomia e independência através de tecnologias denominadas nacionalmente. Aí nós fizemos várias ações que nós conseguimos inserir a cidade e a região nesse debate, especialmente na indústria de defesa. As viagens para a Suécia e para a França, a partir do caça, eu acho que a Dilma deve decidir o caça agora, pós-eleições da França. Estamos aí ansiosamente esperando, acho que a nossa cidade vai
ser beneficiada a partir da decisão de estabelecer indústrias aqui, novas indústrias. Eu tenho aí a expectativa, tem imprensa aqui ainda, né? Que danados. Expectativa de lançar aí a pedra fundamental da primeira delas aí, quem sabe esse ano ainda. Várias atividades que nós fizemos, né, para discutir esse assunto, estamos à disposição de fazer muitos deles. No petróleo e gás também é a mesma coisa, né? Grandes oportunidades, não preciso falar da proximidade da Bacia de Santos, o volume de recursos estabelecido até 2015, da ordem de 225 bilhões de dólares para esse segmento, então, coisa assim. Aqui também nós tivemos aí várias ações envolvendo as universidades, a FEI, Universidade Federal, Engenharia Mauá, entre tantas outras, Faculdade de Direito, porque também tem a regulação, tá certo, Marcelo? Professor Marcelo Mauad. E as provocações todas aí, rodadas de negócio. Estamos buscando criar, instalar um posto avançado de cadastramento, né, junto à sala do empreendedor, para facilitar, né, em parceria com o CIESP, se tudo der certo, tem tudo para dar certo, tá certo? Não tem por que não dar. Parque tecnológico, nós estamos trabalhando para ter em São Bernardo um parque tecnológico. Nesse momento, nós estamos fazendo a constituição da associação do Parque Tecnológico São Bernardo, estudando aí, discutindo o estatuto com os atores empresariais, universidades, sindicatos. O foco do Parque Tecnológico para nós é indústria, defesa, petróleo e gás. E alguns setores tradicionais, moveleiro, metal mecânico, né, para poder propiciar aí o setor empresarial terá 3 representantes nesse conselho, o CIESP, o CISB e a Petrobras, ou alguém similar à Petrobras. A Petrobras talvez não poderá participar, viu, Jefferson? Mas vai estimular, mas podemos chamar outro similar aqui. O PL de inovação, restrito, né, que autoriza a prefeitura a participar com recurso orçamentário. Nós estamos mandando um PL para discutir esse assunto. Estamos aí, quando concluir as conversas setoriais e aprovado o PL, nós vamos realizar a Assembleia de Fundação do Parque. Estamos aí buscando a aproximação da indústria, do segmento industrial, com as universidades da região, porque as universidades têm um papel importante aqui. Não é? Se você olha para cidades como São Carlos, papel determinante da Universidade Federal, especialmente, no desenvolvimento e na transformação de São Carlos em uma cidade efetivamente tecnológica. Aqui nós temos muito para avançar nisso, e não somente com a Universidade Federal, mas com o caso da FEI, que é muito tradicional aqui, e que nos ajuda muito nesse processo, né? As FATECs, a Fundação Salvador Arena, o MESP, né, a Faculdade de Direito, as ETECs, assim sucessivamente. Então, nós estamos, né, trabalhando, né, para estabelecer medidas que, de fato, provoquem o desenvolvimento econômico e social do município e crie aí as mais variadas oportunidades, né, que nós possamos fazer. E isso tudo nós fazemos com base no diálogo, na interação, muitas vezes até na provocação. Uma delas eu fiz no debate quando a Graça veio aqui, as universidades. Nós não tínhamos nenhuma universidade da região, não é, junto ao campo universitário Petrobras, junto à rede universitária Petrobras. Falei, será que nós estamos tão distante da Petrobras ou nós somos tão autossuficientes que não precisamos desta rede? Não é? Uma provocação que todo mundo entendeu, está todo mundo trabalhando para integrar essa rede, que eu acho fundamental nesse processo, nesse desafio, nesse foco que nós estamos falando aqui. Não é? Então, eu queria, com isso, caminhar para concluir, falando que nessa coisa da restrição de caminhões, Toshi, eu vinha ponderando aos colegas prefeitos, mas, finalmente, ali eu resolvi dar até uma certa engrossada nesse debate para chamar a atenção
não é do que eu falei na introdução. Eu sempre tive muita resistência em discutir rodízio de veículos. Aliás, nunca, na verdade, topei discutir isso na região. Mas existe, de fato, uma pressão da opinião pública para que façamos alguma coisa em relação a isso. A primeira debate que veio, sugestão e pressão, vamos restringir caminhões, colado na restrição de caminhões que o Kassab fez em São Paulo. E aí a gente começa a refletir esse assunto. Aí eu vi o professor Cândido Mendes falando, Cândido Malta falando na televisão, chamando a atenção disso. Mas é os caminhões ou são os automóveis? Ou é a ausência de investimento em transporte público? Na verdade, é o todo. E nós precisamos debater esse todo. Esta é a razão de discutir. Precisamos do metrô chegando aqui, precisamos dos corredores de ônibus, precisamos dessas obras que eu me referi, entre outras que nós devemos planejar no futuro. E precisamos pactuar com a indústria. Pactuar com a indústria como rediscutir a sua logística, mas pactuado com vocês, e não uma imposição a vocês. Então, é isso que nós queremos, não é que nós desistimos. A empresa fala, quer dizer que vocês desistiram da restrição de caminhões? Eu falo, não, nós não desistimos. O que nós queremos é negociar, estabelecer um processo de diálogo, como sempre fizemos, e uma pactuação do possível. Será possível, por exemplo, esses dias vieram me falar que tinha um caminhão a serviço da prefeitura, na Lucas Nogueira Garcês, coletando, não é, resíduo hospitalar às 8h30 da manhã. 8h30 da manhã é horário de pico. Que diabo que um caminhão desse tem que coletar às 8h30 da manhã? Podia ser às 4 da manhã. Não é? Então, chamei os secretários responsáveis, falei, trate de ajustar e olhar todas as oportunidades que tem assim. Seguramente nós devemos ter exemplos assim também com a indústria. Então, como que a gente interaja e possa encontrar uma alternativa melhor, pactuada, negociada, que todo mundo fique feliz, ou pelo menos parcialmente feliz. Não é? E se for o caso, nós vamos contratar uma pesquisa de opinião pública para ver o seguinte: a opinião pública é favorável ao rodízio de automóveis? Se a opinião pública for, vamos me render e vamos implantar rodízio de automóveis. Não é? Enquanto não chega o metrô, enquanto a gente não cria outras alternativas para tornar mais eficiente a nossa convivência do dia a dia. Né? Tá bem, pessoal? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, espero que eu não tenha cansado vocês, e dizer que estou à disposição. Se tiver questões, perguntas, sugestões, estamos sempre à disposição, de portas abertas. Um abraço, obrigado, Deus abençoe a todos. Eu queria pedir a paciência, posso pedir uma paciência de vocês, mais uns 15 minutinhos? Porque, dado o avançado do horário, a ideia é a gente já ir direto para o nosso coquetel, né? Mas, já que nós temos a presença do prefeito Luiz Marinho, ele tem uma agenda complicadíssima, eu acho que mais do que nunca é uma oportunidade de a gente dialogar com ele. Eu vou pedir, as meninas estão com o microfone na mão, e aqueles que tiverem alguma indagação a fazer ao prefeito, os microfones estão abertos. Eu queria até aproveitar, prefeito, já enquanto o pessoal posiciona os microfones, se tiver pergunta para fazer, eu queria até fazer 1 ou 2 comentários da sua fala, né? Realmente tem coisa pra caramba, né, prefeito? Tem muita coisa, né? Tem bastante obra, tem bastante projeto, e mais do que nunca, não são apenas projetos, né? São ações efetivas acontecendo. Isso eu acho que é mais do que nunca. Para o nosso público, o que mais dá desespero para nós é projeto no papel, né? E nós precisamos de ações efetivamente acontecendo. Eu queria, rapidamente até saudar o nosso secretário Raimundo, né, da comunicação, não fiz a devida apresentação, o Rai, ele é um grande propagador do CESP, até porque ele andava com o caderninho do CESP, agora eu não estou vendo, né, mas ele estava sempre andando, não, ganhou sim, ganhou vários. Agora está com tablet, modernizou. Tablet não é do CESP não, viu? Mas enfim. Mas está aceitando, né, Rai? Está aceitando.
Um ou dois comentários que eu queria fazer, prefeito, é assim, a questão, o senhor falou das questões da macroeconomia, nós estamos evidentemente acompanhando diretamente esse assunto, e é uma coisa muito importante a desoneração da folha de pagamento, não há dúvida nenhuma disso, né? Sem entrar no detalhe do economês, e até aproveitando, estimulado pela presença do Luiz Fernando, que já foi, mas eu queria colocar assim, um empresário é um pouco como um atleta, viu? Um atleta, aquele que inclusive não tem muito apoio, né? Mas ele está fazendo a corrida dele. Só que muitas vezes ele está correndo descalço, porque ele não tem um calçado adequado. Muitas vezes ele não está correndo com camiseta e calção adequado, ele está correndo com uma jaqueta cheia de pedras nos bolsos, né? A desoneração da folha de pagamento, muitas vezes é você tirar a pedra de um bolso, né? Você tirar 5 quilos, né? Só que esses 5 quilos estão indo para o outro bolso, né? Porque você tira, desonera na folha de pagamento se você está onerando no faturamento. E se o pessoal não fizer a conta direito, quer dizer, os 5 quilos que está saindo de um bolso está virando 6, né? Precisa tomar um pouco de cuidado. É lógico que pode virar 4, pode virar 3 também. Não há dúvida que é um avanço. Mas, de certa maneira, eu acho que nós temos oportunidades enormes para melhorar isso, né, prefeito? Outro ponto que eu vejo que é, assim, fantástico, e a gente estava exatamente conversando sobre isso, né, 2 a 3 ações estratégicas, eixos importantes no nosso CIESP, né, que eu falei dos jovens, falei da inovação, e tem a ver, a questão do parque tecnológico, nós estamos até cansando o Jefferson, viu, com discussões, reuniões, conversa, no sentido de melhorar, né, uma oportunidade de melhoria, de debate profundo, é um assunto extremamente importante e caro para nós, né, o assunto parque tecnológico e inovação como um todo. Mas na questão da logística, e aí conectando nessa posição da restrição de caminhões, muito mais do que restrição de caminhões, eu acredito que essa discussão de matriz modal, né, de aeroporto de cargas, né, de rodoanel, né, do conceito do CLI, né, dos Centros de Logística Integrados, esses são assuntos que mais do que nunca, se a gente tirar do papel, que nós temos inclusive em nível de governo do Estado, né, o PDDT Vivo, 2000, 2020, estudos da Secretaria de Estado de Transportes, que inclusive mostram que vai saturar, né, a gente ficar usando caminhões para transportar cargas. E é uma oportunidade da gente discutir esse assunto fortemente aqui, e isso naturalmente vai começar a resolver, ou ajudar a resolver a questão da mobilidade urbana. Bem, esses são algumas considerações que eu queria estar fazendo ao senhor prefeito. Perguntas? Volney. Boa noite, Marinho. Minha pergunta é qual é a previsão que São Bernardo tem para iniciar a coleta seletiva de materiais pela Prefeitura? Tem mais perguntas? Porque aí o prefeito responde tudo de uma vez. Ah, lá no fundo. Eu peço para se identificar, por favor. Hein? Ah, Laurenil, é que eu não tinha visto. Boa noite. Eu sou Laurenil, do bairro Cooperativa. O prefeito comentou de construir o aeroporto em São Bernardo do Campo. Gostaria de saber a localidade, uma vez que no nosso bairro, na época da construção da cadeia, e nós fizemos uma junta na prefeitura, a informação foi que não teria área adequada para a cadeia, porque estamos num bairro de zona de manancial. Então, gostaria de saber onde será esse aeroporto, uma vez que nós temos sérios problemas lá no bairro Cooperativa em função da cadeia. Obrigada. Mais perguntas? Domingos. O microfone aqui para o Domingos, por favor. Se mais alguém tiver, levanta a mão, por favor, porque a gente já fecha. Boa noite, prefeito. Sobre segurança. Nós tínhamos, de primeiro, umas reuniões mensais, onde se reuniam as entidades na prefeitura, junto com os comandos, Polícia Civil, Polícia Técnica, Guarda Municipal, os CONSEGs, Sindicato dos Jornaleiros, o pessoal do comércio, o pessoal da indústria, enfim,
As entidades eram convidadas e lá nós discutíamos pontos pontuais, as coisas que estavam acontecendo nas regiões, e que cada entidade sentia que deveria ter um diálogo mais forte com quem poderia nos ajudar de uma forma geral o município como um todo. Isso daí foi abolido. Então, gostaria de saber se existe a possibilidade da volta dessas reuniões. Mais alguém? Acho que está bom, né, prefeito? Bem, queria agradecer as questões, dizer assim, ao Vonei, a coleta seletiva, nós estamos, assim que concluir a PPP, porque assim, nós estamos organizando para que a empresa vencedora que vai ficar responsável desde a coleta, né, e também organizar junto com as cooperativas o processo de reciclagem e o final. Então, um consórcio de empresas que vão montar isso e vai incorporar também as cooperativas do processo de reciclagem. A nossa expectativa é que em 2013 a gente comece a fazer isso. Hoje tem coletas seletivas voluntárias, né? Então tem os postos e tal, mas nós vamos implementar um processo de porta a porta, de forma gradativa até fazer o todo. Eu acho isso fundamental para implantar o processo de incineração para a produção da energia. Se não tiver um processo de coleta seletiva e a reciclagem, a própria produção de energia vai perder eficiência, né? A Petrobras vai entrar junto para poder complementar com gás para melhorar o poder calorífico desse processo para produzir mais energia. Na verdade, sem o gás, vamos ter a capacidade de produção de 25 megawatts para 84, para a ordem de 80, 70, 80 megawatts. Então é uma diferença muito grande, né? Você ganha de eficiência trabalhando com gás também. O Denil falou da cooperativa, do bairro cooperativo. De fato, colocar a cadeia ali foi um absurdo, né? Botar uma cadeia e passar o trânsito, né, o trajeto dentro de um parque industrial, uma zona industrial, é um crime. No meu governo isso não teria acontecido. Agora nós estamos trabalhando junto à Artesp para poder criar alternativa para o trajeto para a cadeia não ser por lá, ser um trajeto direto na Imigrantes. Eu sou teimoso, nós vamos, se Deus quiser, conseguir. Não pode fazer direto, não pode direto. Tem plena exclusiva, não pode fazer para todo, né, todo o trajeto, todo mundo. Tal. Mas somente o trânsito da cadeia, né, do presídio, sinceramente, eu não vejo absolutamente nenhum prejuízo para a rodovia. E vamos insistir, é possível que algum momento não tenha um dirigente do Estado que aceite, né, que se sensibilize com esse processo e faça. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Agora, o aeroporto, ele não vai interferir prejudicialmente para o parque industrial da nossa cidade de maneira alguma, muito pelo contrário. Ele vai trazer grandes benefícios, né, no modal de transporte de carga para a nossa cidade, porque ele vem complementar, né, esse processo. Eu creio que será um grande ganho para a nossa cidade, né? E será próximo do Rodoanel, próximo da Imigrantes, né, por ali, numa área imensa que tem, mas um pouco longe das indústrias ali do Cooperativa, tá? O Domingos fala das reuniões sobre segurança. Nós podemos fazer, podemos retomar essa discussão. As reuniões dos consegues continuam acontecendo, né, no bairro, tal, sem grande eficiência, não tem muita novidade. A população vai lá e pede base comunitária, o comando da polícia vai lá, se o prefeito fizer. Na verdade, a base comunitária não serve para nada, né? Convenhamos. Ele pede base comunitária.
vai na Pauliceia e verifica para que serve a base comunitária ali na Praça da Pauliceia. Vai no Ruge Ramos, verifica para que serve a base comunitária ali no pátio da igreja do Ruge. Vai na Vila São José com o Silvino e vê para que serve ali a base comunitária aí na Praça dos Trabalhadores ali. Nada. Para nada. E perde eficiência além de tudo. As bases comunitárias, do jeito que elas são, perdem eficiência. Porque você prende 2 homens lá dentro, que poderia estar circulando no bairro, teria muito mais eficiência. Não é verdade? Se tiver alguma ocorrência, ele não deixa a base comunitária para fazer, ele só fica observando a região e a própria sua presença é intimidatória. É muito pouco. Convenhamos, eu não sei qual foi o esperto que montou esse conceito, qual a inteligência de segurança que montou esse conceito. Para funcionar, né, desse jeito que é, tinha que ter mais efetivo. O efetivo tem que ser maior em cada base. Uma denúncia, ter gente suficiente para percorrer o bairro e atrás tal. Agora, experimentem numa base comunitária fazer. Fala assim, liga no 190. Ou não é isso? O padre Beto lá do Ruge falou, prefeito, por mim pode tirar a base lá da praça da igreja, que só serve para enfeiar a praça, porque um dia aconteceu uma ocorrência lá, falei para o menino, corre lá e avisa. Aí o PM que estava lá, sozinho, falou o seguinte, liga para o 90. Para que serve a base? Não é verdade? Então, o problema de segurança pública em São Paulo é complicadíssimo. Eu tive com o secretário de Segurança Pública em 2010, todos os prefeitos aqui, fomos lá discutir. E ele continua secretário. Aí ele falou assim, olha, o problema é que São Paulo não tem propriamente uma política de segurança pública. Eu fiquei abismado, porque é o secretário de Segurança Pública falando. Falei, agora nós estamos perdidos mesmo, porque se a autoridade responsável diz isso, né, coitadinho de nós, né? Coitadinho, né? O que vamos fazer? Foi quando eu decidi aumentar o efetivo da Guarda Municipal, ver se dá uma equilibrada aqui. Mas nós podemos. Eu faço reuniões lá com o comando da polícia, com o seccional, a gente discute as questões colocadas, a gente insiste, né? Nós vamos ter que avançar em algumas regiões para limitar o horário de funcionamento de bares, né? O mandato seguinte, se Deus quiser, nós vamos ter que enfrentar esse assunto, porque ontem um cidadão reclamava lá na Rua do Sacramento, na Metodista. E lá é antigo, a gente fala com o seccional e com o comando da Polícia Militar, vamos juntos lá, aí prende 2 revólveres, prende cocaína, prende maconha, e não sei o quê, prende um, prende outro, mas a polícia vai voltar só quando nós reclamarmos de novo. Tinha que ter uma rotina tá certo? De segurança, de polícia, de abrir a rua todo dia, toda semana, para criar uma disciplina. Se não tem isso, não resolve. Infelizmente, quem pode fazer isso é a polícia. E talvez nós vamos ter que buscar alternativa de limitar a hora de funcionamento de bar, eventualmente lugar como esse, fechar bar, porque é uma coisa que nós vamos ter que debater, né? Estou falando aqui, não estou dizendo que eu vou fazer, porque eu falando, nós vamos ter que discutir esse assunto. Como vocês sabem, a gente busca fazer pactuado essas questões, então nós vamos ter que ouvir a sociedade, ouvir a comunidade, né? Bom, esse é o caminho, é isso que deseja, vamos fazer juntos, né? Mas não podemos, né? O Jefferson está aí, né? Se achar interessante, Tosh, pode fazer um grupo onde achar que tem que discutir, chama o coronel, o Belantoni, chama o nosso seccional e discutir, tá bem? Bom, queria agradecer. Mauro, você quer falar algumas palavras, vereador Mauro Miyaguchi? Não, só queria fazer um comentário aqui, prefeito, em relação a essa grande revolução ou reconstrução que a cidade está passando, né? E fazer aqui uma sugestão
aproveitar aqui a presença do prefeito, do nosso diretor do CIESP, e aproveitar principalmente aqui a presença também do Milton Bigucci, né, da Associação dos Construtores, para de repente fazer um projeto, né, o Milton, junto aqui com o Jefferson, de utilizar melhor o nosso parque industrial nessa grande construção que está havendo aí na questão do apoio da Caixa Econômica Federal nos prédios, né? Seja na questão moveleira, ou seja, fazer um convênio com a área de imóveis, como o secretário já está pilotando, como também em outras áreas. Temos aqui, beneficiando também a cadeia produtiva do setor de tomadas, interruptores, assim como da Laurenil, a parte de janelas e esquadrias, ou seja, nós temos um parque industrial aqui em São Bernardo extremamente também positivo, né? Para que a gente consiga fazer parcerias aí, não só na área de petróleo, gás e defesa, são extremamente importantes, mas também aí nessa grande reconstrução que São Bernardo está passando. Fica aí como uma sugestão. Obrigado, Mauro. Obrigado, vereador Mauro Miyaguchi, né? Eu acho que é importante, a gente sempre fala, nobre Edil, né? Eu não tenho esse costume, não. Mas, de certa forma, inclusive é engraçado, fala, nobre Edil Mauro Miyaguchi. Mas, de certa maneira, eu vejo que é importante, viu, prefeito, e meus amigos e minhas amigas, a importância do projeto e da inserção na política. Muitas vezes, a gente, inclusive nós do setor empresarial, né, a gente fala o seguinte, não, esse negócio de política não é para nós. E pelo contrário, né, cada vez mais as pessoas de bem têm que entrar. E eu confesso a vocês, divido com vocês um pouco, o quanto o Mauro sofre. O Mauro sofre lá na Câmara, viu, prefeito, meus amigos e minhas amigas. Eu acho que mais do que nunca é extremamente importante a nossa participação político-institucional aqui no CIESP, estando conosco, né? Assim como nós vimos agora recentemente o debate, o diálogo que nós desenvolvemos na construção de uma solução para a questão da restrição dos caminhões e como os demais assuntos que envolvem o nosso dia a dia. E mais do que nunca, e como o Mauro comentou, esses assuntos relacionados ao uso e parcelamento do solo, lei de zoneamento, são assuntos que a gente só recebia quando estava pronto. E olha lá, né? E hoje, mais do que nunca, com o Mauro como vereador na Câmara Municipal, nós temos a oportunidade de debater como o Mauro na Câmara Municipal e com o diálogo extremamente aberto junto à administração pública atual, né? Então, esses são pontos importantíssimos que a gente precisa dividir e relatar com os amigos, né? Agradecer ao Everaldo, né, pelo apoio, né, cada vez maior, e vamos estreitar o relacionamento junto à Caixa Econômica Federal. É um banco importante para nós, para o setor produtivo como um todo. Agradecer ao Claudinho, né, e a nossa diretoria, toda a nossa diretoria, conselho, os nossos convidados, e passo a palavra para as considerações finais do prefeito Luiz Marinho. Queria agradecer de coração o convite, a presença de vocês, a atenção de vocês. Dizer que, de fato, a gente faz um esforço grande para pensar a cidade e a transformação dela. Mas tem uma coisa que a gente depende de todo mundo nesse processo de transformação, que é a mudança de atitude da cidade. Assim, as obras não podemos fazer. Eu falo para o pessoal, especialmente da saúde, assim, de nada vai adiantar se a gente faz um equipamento maravilhoso, compra os melhores equipamentos, se os profissionais não trabalhar com carinho, com dedicação, com amor, querer fazer o melhor, porque só eles podem garantir, não é, humanização, um bom atendimento, porque, né, a gente pode garantir a construção de um bom prédio, comprar o melhor equipamento, essas coisas todas. E eu brinco muito com as crianças quando eu vou nas escolas. Então, eu falo com as crianças, discuto a questão das drogas, por exemplo, que as empresas podem ajudar muito nesse debate, né? Como provocar um debate de conscientização para nós pais, mães, avós, como abordar essa coisa em casa, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente apanha nesse debate, não é verdade? As crianças chegam da escola perguntando coisa que a gente não sabe direito, então a gente tem que se preparar também.
E eu costumo perguntar para as criançadas, as drogas, qual o efeito que faz. Eles sabem mais que muitos adultos sobre esses debates, porque as escolas estão discutindo. Nós estamos estimulando a rede a debater esses assuntos. Aí fala de comportamento. Né? Quantas vezes a gente vê um adulto jogando bituca de cigarro na calçada, na praça, né? Aí eu pergunto para eles, vocês acham isso certo? A primeira resposta, eles falam assim, já não é certo fumar. Muitas crianças falam. Que dirá jogar bituca na calçada? Então eu falo, então vocês vão me ajudar. Vocês topam me ajudar? Topamos. Então vocês vão me ajudar. Quando vê um adulto fazendo isso, chama atenção. Porque um irmão falar para o outro irmão, meu, para de fumar que faz mais, falar, para de encher o saco, vai ficar no meu pé agora, não é assim? Uma criança pegando no pé muda. Eu conheço alguns avós que pararam de fumar por conta dos netos e netas. O deputado mentor esteve comigo semana passada, ele parou de fumar faz 5 meses. Eu falei, por quê? O médico falou que você vai morrer, por isso você parou? Porque é outra maneira, né? O médico fala, vai morrer, aí o cara para, né? Ele falou, não, minha netinha. Minha filha veio me visitar, minha filha, vem cá, abraçou, beijou, vovô te ama. Ela falou, ama nada, vovô. Ele levou um susto, mãe, ama nada? Como, filha? Não ama não, o senhor fuma muito e vai morrer logo, e vai nos abandonar, como ama a gente desse jeito? Falou, bom, não botou mais cigarro na boca. Então, nós precisamos ir discutindo o comportamento da cidade, né? Quando o Lula falava, empresariado brasileiro, vamos investir, vamos para fora do país, vamos crescer, vamos, né? Nós precisamos ter coragem, não sei o que tal. E evidentemente que o poder público tem que investir em infraestrutura, essas coisas todas. Então, eu também peço a vocês, nos ajudem nesse debate. A cidade tem muitas oportunidades que os empresários e empresas podem ajudar, né? Desde a Fundação Criança, que faz um trabalho excepcional, as nossas escolinhas de esporte que eu me referi, a nossa banda, a nossa orquestra, tudo isso pode, né, com Lei Rouanet, Lei de Incentivo ao Esporte e tal, não é tirar a mais, mas pode do imposto dedicar, investir na própria cidade. Essa sugestão que o Mauro falava, de como falar para as empresas que constroem os nossos equipamentos na cidade. Tá certo, Cláudio? Conta a Lumbra, né, está fazendo bom produto lá para vender, né? Nós precisamos olhar como que cada um de nós colaboramos para a cidade voar. Então, eu queria com isso agradecer a presença de vocês e me colocar sempre à disposição. Abraço, obrigado.